Boa tarde a todos, eu sou Rubia Martins. É um desafio de segurança do paciente dentro dos hospitais privados, mas eu vou compartilhar com vocês algumas coisas aí que a gente vem desenvolvendo há alguns anos. Eu faço algumas auditorias em outros hospitais, não somente no hospital em que eu trabalho, em que eu gerencio a qualidade e a segurança atualmente, então acho que vai dar para estar trocando aí algumas ideias sobre esse tema. Então, nunca é fácil a gente iniciar uma conversa sobre segurança do paciente, até porque a gente sempre pensa assim, nossa, vamos falar dos marcos, né, da RDC 36, vamos falar sobre todos os pilares, vamos falar como é que todo o histórico de como isso aí foi desenvolvido. Eu acho que é até um sentimento que dá um pouco de tristeza quando a gente ainda está precisando desenvolver algumas coisas lá de trás que a gente está falando aí, né, do ano 2000, quando a gente começa a falar do relatório errário humano, da gente falar aí de 2013, quando nossa legislação foi aí definida, né? Mas é preciso sim a gente voltar um pouquinho. Então, o que a gente vai estar falando hoje são sobre essas organizações de autoconfiabilidade. Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que identificar quais os passos aí ao longo do tempo que essas instituições, que essas organizações de alta confiabilidade vão construindo para poder sedimentar esse processo de segurança do paciente, que na realidade a gente está falando de gestão de risco assistencial. Lá atrás, quando essa legislação ela trouxe esse nome de segurança do paciente, acho que ela não tinha, talvez, o entendimento da complexidade que é a gestão de risco assistencial, que é um processo de governança, que é um processo de maturidade, que é um processo de melhoria contínua, e como que tudo isso aí acaba se conversando. É lógico que quando a gente retorna lá e vê todos esses requisitos aqui que eu coloquei nessa mandala, a gente consegue enxergar isso na legislação. É porque vai dependendo, obviamente, da maturidade, né, da instituição de saúde para ela poder ir desenvolvendo e melhorando cada atividade, cada pilar desse, né? Então, rapidamente, vamos falar aí que lá, né, lá atrás foi necessário a gente estar conversando sobre eventos, foi necessário a gente estar conversando sobre gerenciar as questões vinculadas aí à segurança do paciente, a gente gerenciar os riscos de uma instituição de saúde, que ainda tem muito de suas atividades vinculada à atuação do ser humano, né? Porque quando a gente consegue diminuir essa atuação, é mais fácil da gente introduzir questões de tecnologia, a gente diminuir, às vezes, riscos para o paciente, tirando aí as falhas humanas. Mas o que a gente traz nesse requisito que é complexo para o nosso país? Hoje, falando aí, dados de 2020, né? Somente 50% das nossas instituições têm o cadastro da legislação, né, de segurança do paciente lá no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde. Então, vocês imaginam que lá a gente só fala de cadastrar esses núcleos, cadastrar esses comitês, cadastrar esse grupo de pessoas que trabalham com essas ações. A gente nem está falando de que se esses núcleos são efetivos, a gente está falando só do cadastro. E no nosso país só 50% é cadastrado. Então, a gente já tem aí um diferencial, né, que separa muito as ações, as instituições de alta confiabilidade para aquelas que nem o núcleo cadastrado tem. Então, o segundo passo, além aí da gente identificar esse cumprimento legal, que é o requisito mínimo para a gente estar falando aí sobre segurança do paciente, a gente entra numa segunda questão, que é como que essa liderança organizacional, como que essa alta gestão, como que esses gestores, como que as lideranças, né, apoiam esse processo. Eles conhecem lá o relatório errário humano? Será que a gente tem que conversar todas as vezes que a gente vai falar sobre segurança do paciente? A gente tem que citar o relatório errário humano, a gente tem que citar a RDC 36, porque a alta gestão, essas lideranças de saúde, ainda não conhecem, ainda não sabem
do que se trata, a CRDC ainda não sabe do que se trata, a importância, né, que existe essa gestão de risco assistencial para o nosso setor saúde. Será que é isso que ainda faz a gente identificar que ainda existe uma fragilidade? Porque as lideranças ainda não conhecem? E aí a gente não tem como não falar, né, que o apoio da alta gestão é que vai desdobrar todo o processo de qualidade de segurança e de gestão de risco, porque efetivamente é ela que vai apoiar a contratação aí de profissionais que sejam direcionados exclusivamente para essa atuação, é ela que vai empoderar a atitude desses núcleos, desses comitês, dos processos de qualidade e segurança. Então, está na mão dela que isso se torne um processo de gestão, um processo de governança. E junto disso, a gente tem que ter aí comissões e comitês, né, as comissões hospitalares obrigatórias funcionando. Esses são pilares de entrada aí para os núcleos de segurança, para os processos que trabalham com a gestão de risco assistencial. Então, se eu não tenho uma alta gestão apoiando comissões, né, se elas não estão estruturadas dentro da instituição, dificilmente a gente consegue desdobrar os processos de qualidade e segurança na sua totalidade. E uma coisa também acho que é bastante importante, pelo menos a gente citar aqui, a questão da identificação do perfil assistencial, porque quanto menos a gente conhece o nosso perfil epidemiológico e principalmente o perfil assistencial, fica difícil tanto da gente direcionar protocolo aqui, mas eu ia falar um pouquinho mais para frente, a questão de se a gente não tem um perfil assistencial bem definido, ou se a gente não tem diretrizes, ou se os hospitais eles não têm referências claras, a gente produz uma quantidade muito grande de processos e protocolos e fica muito difícil para essas equipes cumprirem, entenderem, serem treinadas, a gente manter todo mundo treinado. Então, uma instituição de alta confiabilidade, ela precisa conhecer o seu perfil para poder definir seus protocolos, definir suas metas, definir seus indicadores. Então, isso daí é uma questão bastante relevante. Então, um terceiro passo, e aí é um terceiro passo, mas sempre uma coisa está muito vinculada à outra, ficou até difícil para mim colocar o que seria primeiro, segundo ou terceiro, os números não estão vinculados ao que vem primeiro ou ao que vem depois, porque eu acho que tudo vai sendo construído e amadurecido ao mesmo tempo, mas a gente precisa falar de gestão de pessoas, né? Se a gente trabalha com um RH aí que não tenta diminuir o turnover, que não trabalha a gestão do conhecimento, que não trabalha a questão das habilidades dos profissionais, que não consegue identificar as principais diretrizes, né, de educação permanente, não trabalha isso, se não consegue implantar, e aí eu falo implantar, minimamente que consiga começar a pensar no formato de implantação de uma cultura justa, que não olha as questões vinculadas ao indivíduo, mas ao processo, né? Salvo para aqueles casos que o indivíduo efetivamente escolheu agir de determinada forma, mas uma cultura mais vinculada ao processo. Isso é muito importante para que a gente consiga desdobrar as questões de segurança do paciente. Fica muito difícil se isso daí não tiver instituído. Então, para aqueles RHs, né, que fazem somente recrutamento, admissão e desligamento, que é muito característica de vários serviços no nosso país, dificilmente vai conseguir manter o conhecimento dentro da instituição, vai conseguir desenvolver essa educação permanente. E aí, como educação permanente, a gente não está falando somente de treinamentos, a gente já vai falar que instituições de alta confiabilidade vão desenvolver simulações realísticas, né? Vão trabalhar e vão dar feedback naquele momento para aquele colaborador, para aquela pessoa que está ali fazendo aquele treinamento e vai fazer essa melhoria rodar o mais rápido possível. E aí a gente entra, né, nos requisitos de eficiência, né, que a gente precisa aqui, pelo menos, citar os processos de padronização. Eu falei que eu ia falar lá atrás, que eram as questões de muitos protocolos, né, quando a gente não tem um perfil definido, quando a gente não identifica quais são os nossos principais processos, os mais relevantes, dificilmente a gente vai conseguir ter adesão aí do corpo clínico, né, dos colaboradores de uma forma geral. A gente não vai conseguir medir, a gente não vai conseguir implantar aí esses ciclos de melhoria.
Então, quando a gente está falando de alta confiabilidade, a gente está falando de protocolos vinculados a esse perfil aí assistencial, que conseguem ser medidos e que conseguem ser trabalhados, que conseguem entrar no processo de gestão do conhecimento, que a gente consegue fazer intervenções de melhoria, né? Que eles estão no nosso mapeamento, estão nas nossas discussões diárias lá de alta gestão e também operacional, né? E que a gente possa estar fazendo sempre essas intervenções junto aos nossos profissionais. Então, quando a gente fala de hospitais gerais que desconhecem os seus perfis, dificilmente a gente vai estar conseguindo falar de uma eficiência de intervenção vinculada aí à qualidade e à segurança do paciente e à gestão de risco assistencial de uma forma global. A outra questão que eu não podia deixar de trazer é a gestão de mudança, né? Porque a gente precisa falar que nos pilares de segurança e que está vinculado aos pilares de gestão, a gente está falando aí. A gente está falando de estrutura, de processos, de pessoas e da estrutura organizacional. Então, se a gente não enxerga cada mudança que vai acontecendo dentro da instituição, que a gente precisa, além de enxergar, né? E aí eu vou falar com relação à segurança do paciente, mas isso aí é com relação a tudo. Inclusive, se eu tiver um evento, né? Quando eu vou propor uma ação, quando eu vou propor uma mudança, eu tenho que enxergar qual que é a estrutura que eu estou destinando para a segurança do paciente, para a segurança assistencial. Qual é a pessoa que está dedicada exclusivamente para realizar isso? Quando foi formatado lá em 2016 na legislação, e ela ainda permite, 2013, desculpa, ela ainda permite que sejam feitas através de comitês, né, e comitês de pessoas que estão trabalhando lá no processo gerencial e operacional e que uma vez por mês aí se reúnem para discutir eventos. Será que isso vai trazer governança de riscos? Na minha experiência, nesse momento, eu ainda não consegui encontrar instituições que conseguissem desenvolver instituições de alta confiabilidade com comitês de segurança que se reúnem uma vez por mês, onde as pessoas não são, onde não existem pessoas exclusivas para estar trabalhando isso, aculturando a instituição e trabalhando todos esses processos, né, diariamente. Mas eu acho que é bastante complexo nesse formato. E aí, quando a gente fala nessa gestão de mudança, eu não posso mudar baseado somente no entendimento da alta liderança. Eu tenho que ter a participação de todo mundo, eu tenho que ter a participação de todos esses stakeholders, eu tenho que ter a participação. Desculpa aí o cachorrinho. Eu tenho que ter a participação dos meus colaboradores que estão ali, né, atuando ali na área. Eu tenho que ter a participação dessas coordenações. Eu tenho que ter a participação tanto de quem está na gestão, quanto ouvir quem está no operacional. Porque além deles precisarem se enxergar nessa mudança, eles precisam também sentir que fizeram parte daquilo, se enxergar naquela mudança, para que a gente consiga ter essa adesão. Outro requisito que é importantíssimo, comunicação efetiva, né? Às vezes a gente acha que a gente se comunica bem, só que a questão da comunicação efetiva é como todas essas pessoas recebem essa informação, entendem essa informação e colocam em prática. Então, eu preciso ter cronogramas aí anuais, né, que vinculem ao plano de trabalho de qualidade e segurança, e que os resultados disso estejam sendo compartilhados tanto com gestores quanto com colaboradores. É a mesma história lá da mudança organizacional. Quando todas as pessoas não estão direcionadas para entender a sua participação nesse processo de gestão de risco assistencial, dificilmente você consegue se tornar uma instituição de alta confiabilidade. Então, é naquele momento que, durante uma auditoria, você pergunta para uma profissional da limpeza, né, se ela entende qual que é o planejamento estratégico da empresa, se ela entende, né, qual é a responsabilidade dela com relação à gestão de risco assistencial, e ela fala, eu entendo sim, eu entendo que se eu não limpar isso aqui direitinho, dentro desse padrão que está definido para mim, esse paciente ele pode ficar mais tempo. Então, no entendimento dela, ela consegue alcançar quais são as suas atividades que caminham em prol da segurança, que caminham em prol
no planejamento estratégico de uma empresa de alta confiabilidade. Então, é por isso que essa comunicação ela tem que ser efetiva e os resultados precisam ser apresentados. Não é porque a pessoa está lá na ponta do operacional que ela não precisa saber desses resultados. Ela precisa. E aí, já quase terminando aqui, a gente vai falar então de governança. Eu coloquei o requisito da sistemática de gestão de riscos aqui atrás, eu poderia ter colocado lá na frente, na RDC 36, porque ela vem explicando, né, esses requisitos, mas eu acho que para essas instituições de alta confiabilidade, essa sistemática de gestão de riscos, que é a gente fazer uma análise prévia das nossas principais ocorrências, né, do que as pessoas chamam de matriz de risco, né, a gente ter o conhecimento disso, principalmente na área de saúde, que muitas vezes está vinculada ao que o paciente está recebendo naquele dia, ele tem um maior risco de alguma coisa ou não, a gente tem que estar atualizando sempre, quando está vinculado ao cuidado centrado no paciente, mas é óbvio que numa matriz de risco institucional a gente consegue trabalhar as coisas aí que são mais recorrentes. Então, eu trouxe como governança a gente conseguir fazer toda essa previsão aí de riscos, a gente conseguir trabalhar os nossos riscos, trabalhar inclusive de forma organizada na macrogestão, quando a gente fala na visão de governança, e trabalhá-los também de forma ali setorial, né, de forma mais operacional no processo de gestão. Então, essas organizações, elas já entenderam que elas precisam trabalhar em diversos níveis e que, junto a isso, está vinculado a experiência do cliente, que entender que essas reclamações e esse perfil de você buscar aí qual foi a satisfação desse cliente, né? Muitas pessoas utilizam metodologias já, porque ele já faz uma consultoria para você, né? Ele já fala para você, olha, não está legal isso, olha, não está legal aquilo. E aí a gente vê que essas instituições que conseguem identificar na fala do cliente o que ela precisa melhorar, porque muitas vezes as pessoas falam, está reclamando, né, por nada, o processo é assim mesmo, tem que esperar um pouquinho mais vezes, não sei por que está reclamando. As pessoas que não utilizam a fala do cliente para trabalhar as suas questões de gestão de risco, perdem muito tempo, né, e perdem uma coisa maravilhosa que é quase uma consultoria grátis, né, e trabalhar em cima de lições aprendidas, né, então, o erro nas organizações de alta confiabilidade, ele é trazido para a discussão como oportunidade de melhoria, né, então, isso faz muita diferença que a gente tinha aí da indústria, né, a indústria já faz isso há muito tempo, a aviação, dos anos atrás, já faz isso há muito tempo, né? Discutir aí os erros, discutir as lições aprendidas como uma forma de melhoria. A gente demorou e ainda demora muito tempo para trazer isso, para discutir isso de uma forma mais clara, né? Para discutir isso de forma multidisciplinar. Então, isso traz muito essa questão aí dessa governança de risco, e isso não pode estar nem só na gestão, nem no operacional. Tudo isso que a gente está discutindo permeia toda a instituição, todos os níveis, né, vou chamar de estratégico, tático, operacional, mas todos os níveis de gestão estão permeados por cada requisito desse aí que a gente vem falando. E, por fim, coloquei o requisito de melhoria contínua, né, porque é ele que faz tudo isso aí rodar. Então, a existência aí de auditorias clínicas, né, de auditorias internas e de tracers. Coloquei auditorias externas entre aspas, porque eu particularmente acho que as certificações, as acreditações são o caminho mais, deixa eu ver, não é simples, né, mas fácil, porque simples não necessariamente é fácil, mas é o caminho mais fácil de você conseguir chegar nesses níveis, porque a cada ano ali que você recebe essas consultorias, que você recebe essas auditorias e que vão ser cobradas as suas melhorias baseados já no manual, né? Como se fosse uma receita de bolo, baseado ali no manual, vai ficando mais simples de você entender, de você conseguir juntar tudo e de você não esquecer de fazer a melhoria contínua por ser absorvido aí por esse trabalho todo, né? A gente trabalha o dia inteiro, reunião, ou então atendimentos, enfim, a gente é tão consumido por esse dia a dia que a gente às vezes perde o time de fazer a melhoria. A gente sabe o que precisa fazer, pensa, nossa, vou fazer, mas quando vê, passou um ano e a gente não fez. Então, eu particularmente não acho que tenha uma certificação que seja melhor do que a outra, acho que toda certificação é boa, depende do que você quer para a instituição, né?
mas eu acho que ela auxilia, né? Você ter a receita de bolo e te cobrarem a cada 6 meses, porque nas aulas das certificações você tem uma auditoria interna e uma auditoria externa. Então, você ter esse processo aí que vai verificando se tudo isso está implementado e te obrigando a fazer melhorias, vai fazendo, vai trazendo essa maturidade, né? Então, acho que era isso, né? Acho que é muito importante a gente falar que na saúde, né, as pessoas estão em primeiro lugar. Por que eu precisava falar isso num simpósio médico, né? A gente ouve muito ao longo aí das auditorias que o médico ele tem dificuldade a ter adesão aos processos de qualidade, de segurança. E eu acho, sinceramente, que tem um problema de comunicação efetiva nessas instituições, pelo menos com os médicos assim que eu trabalho, que eu converso. Eles trazem ideias geniais e fenomenais, então acho que precisa, talvez, de uma abordagem diferenciada aí do diretor técnico, do diretor clínico, né? A gente fazendo esses simpósios, a gente trazendo essas pessoas para poder discutir isso, então eu acho que é muito bom, porque a saúde, apesar de toda a tecnologia, e eu acho que a gente nem vai falar aqui agora, pelo menos nesse momento, né, sobre essa transformação tecnológica e sobre remuneração, porque eu acho que são duas coisas que têm impacto na questão, mas ficando só nessa questão aqui de organizações de alta confiabilidade, o médico é muito importante, o plano terapêutico do paciente é muito importante. Ele vai ter impacto em todo o processo de gestão de risco. Então, a gente precisa ter instituições com processos bem estruturados, com estruturas físicas, né, que comportem não só os núcleos e as pessoas que vão trabalhar com isso, mas que comporte a assistência do paciente, né? E é isso, né? A gente ter aí elas organizadas aí de forma disciplinada, com uma estrutura organizacional que entenda, então que as lideranças entendam, e toda a estrutura organizacional entenda todo esse processo de governança e de riscos, né? E que ela auxilie na tomada de decisão. Esses resultados, eles precisam estar ali sendo discutidos para que a tomada de decisão esteja embasada nele. Então, em resumo, eu acho que é muito isso, né? Todo esse contexto a gente pode chamar aí de segurança do paciente. Então, as instituições de alta confiabilidade, elas têm no seu planejamento estratégico a questão da gestão de risco assistencial. A gente já enxerga que a cada ano ou período que a instituição escolha fazer a gestão de risco assistencial esteja vinculado aí ao planejamento estratégico, ao plano de trabalho aí, né, dentro desse planejamento, dentro das ferramentas e metodologias que a empresa escolhe utilizar. Era isso que eu precisava falar para vocês. É sempre um desafio muito grande falar sobre a questão de qualidade, de segurança, e com um público tão distinto que realmente é quem tem nas mãos aí, né, um plano de segurança e quem orquestra, né, o processo, porque os médicos acabam definindo através do plano terapêutico do paciente como que aquilo deve se desenvolver, e a cada dia que ele vai lá, ele enxerga ali se está tudo sendo desenvolvido. Então, fica aqui o meu agradecimento.